Graça e paz, minha querida, tudo bem com você? Mais um mês está começando. Eu sou a irmã Ivanilda, líder do Grupo Recomeço. Quero dar as boas-vindas a você que acabou de chegar aqui no nosso canal, que acabou de entrar no nosso grupo, fazer parte da nossa família, da família Recomeço Missões. Minha querida, eu vou deixar uma meditação da Palavra de Deus hoje para você e que primeiro falou ao meu coração, porque a gente não deixa nada para você que primeiro não tenha falado conosco. São as 6 coisas que estão destruindo você e que talvez você nem saiba. Talvez você esteja passando batido por isso. Nós do Grupo Recomeço acreditamos que Deus ele tem cura e Deus ele tem solução para qualquer área da sua vida. Todos nós vivemos batalhas, todos nós vivemos lutas, todos nós temos uma cruz para carregar, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, todos nós podemos ser vencedores em Cristo. É necessário que você saiba como isso acontece. E nós estamos aqui para te ajudar. A palavra de Deus está para te ajudar. Nós vamos desvendar essa palavra para você. Mas eu preciso que você se esforce, que você faça a sua parte. Porque a bênção do Senhor não vai cair sobre você simplesmente porque você entrou no grupo. Você precisa se esforçar, seguir os passos que são indicados para você. Orar ao Senhor, dedicar sua vida em fazer a vontade de Deus. E daí sim, o milagre vem, a vitória vem para a glória de Deus e para a sua alegria. Porque a palavra do Senhor tem para nós vida abundante. Vida abundante. A partir do momento que você decide entregar sua vida a Jesus, não é só para a eternidade. Alguma coisa tem que mudar aqui. Aqui na terra, aqui na sua vida. Deus tem muito para você e para mim. Nós precisamos crer nisso. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos começar o nosso estudo? Preste atenção, assista até o final. E passa para outras pessoas esse vídeo, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Vamos levar a palavra do Senhor. Vamos lá? Olá, minha querida, meu querido, graça e paz. Hoje eu vim trazer uma meditação para você sobre as 6 coisas que estão destruindo você. Eu espero que você já tenha ciência dessas coisas. Eu espero que isso não seja surpresa para você. Mas eu tenho certeza que para alguns de vocês vai ser surpresa sim. Porque às vezes a gente faz as coisas no automático e a gente não percebe quando algo está destruindo a nossa vida. Número 1, ser apegado ao passado. Querido, ser apegado ao passado não é uma coisa boa quando você está pensando apenas nas desgraças, quando você está pensando apenas nos seus traumas, quando você está pensando apenas nas coisas que te machucaram e que te fizeram mal. O que a Bíblia diz sobre o passado? A Bíblia diz para nós trazermos à mente o que nos dá esperança, o que nos traz esperança. É a única coisa do passado que faz a gente crescer, que impulsiona a gente. A segunda coisa que é muito boa a gente pensar quando a gente olha para o nosso passado é quando a gente vê que Deus fez algo na nossa vida que nos edifica, que nos mudou. No dia que você encontrou o Senhor, no dia que você percebeu o seu estado de pecado, o seu estado de desgraça, que você não ia conseguir se levantar, que você não era ninguém e que Deus ele levantou você, ele restaurou a sua vida, ele te deu uma nova chance, um novo recomeço. Isso sim te traz esperança. Isso sim é o que você tem que lembrar. O passado só serve para a gente ter esperança, para a gente testemunhar para a glória de Deus. Ponto 2, querer tudo ao mesmo tempo. Queridos, o que a palavra diz sobre querer tudo ao mesmo tempo? A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Vai lá e lê essa passagem, é muito interessante. Há tempo para tudo. E às vezes o meu tempo não é o seu tempo.
E não quer dizer que o meu tempo seja melhor ou pior do que o seu. Às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer tudo para ontem. Esse mundo que a gente vive, globalizado, a internet, hoje é tudo muito rápido. Hoje, antigamente você esperava uma carta chegar uma semana, para depois você responder a outra pessoa, tinha que esperar mais uma semana até receber aquela notícia. Hoje não, hoje se você passar uma mensagem no WhatsApp e você não responder na mesma hora, tem pessoas que ficam até ofendidas com isso. Queridos, não é assim. A vida não é assim. Querer tudo ao mesmo tempo? Não. E você sincera com você. Às vezes você não vai ter tudo que você quer. A Bíblia diz para a gente orar, para a gente pedir. Mas a Bíblia não diz que você vai ter resposta automática e 100% de tudo que você pedir, na hora que você pedir, como você pedir. Não, porque a vontade de Deus também prevalece. O cristão, ele faz os seus pedidos ao Senhor, Deus ele vê o nosso coração, mas ele nos responde conforme a vontade dele, o alinhamento dos propósitos dele e o que vai ser bom para a gente. Você já imaginou se eu e você, nós somos humanos, somos falhos. Deus é perfeito. Mas quando o teu filho fica pedindo doce, pizza, cachorro-quente, e você sabe que o saudável para ele é comer um arroz e feijão. Você vai dar todo dia, todo momento para ele pizza, cachorro-quente e doce? Você não vai, por quê? Porque você ama o seu filho. Por mais que o seu filho queira e verdadeiramente o seu filho quer, você não vai dar. Você sabe o que é melhor para ele. Deus é assim também. Então, querer tudo ao mesmo tempo, queridos, é coisa de filho mimado. Você não é filho mimado, você é um filho sábio. Terceiro ponto, pensar demais e não agir nunca. Você sabia que as pessoas que pensam demais e não agem nunca estão também decidindo alguma coisa? Decisão é um ponto crucial na vida do ser humano. Você é produto do que você decidiu há anos atrás. O que você está passando hoje talvez seja fruto do que você decidiu há anos atrás. Então, você tem que aprender que não escolher nada, não decidir nada, também é decidir. Quando você não se posiciona, você está fazendo com que outras pessoas decidam por você. E isso é em qualquer área da sua vida. Posicione-se. Procure a vontade de Deus. A palavra de Deus tem direcionamento para qualquer área da sua vida. Você não está sozinho. Você não está sem direção. Você não precisa de um profeta vir bater na tua porta e dizer: Deus está mandando você fazer tal coisa. Ou você não precisa que Deus revele você em sonho ou em visão todas as coisas que você tem que fazer. Não, primeiro Deus te deu uma consciência, Deus te deu pensamentos. O Espírito Santo está em você para te fazer decidir conforme a vontade de Deus. E você também tem a palavra de Deus, a Bíblia. Ali você tem direcionamento para todas as áreas da sua vida. Ponto 4. Querer agradar todo mundo. Primeiro que você não vai conseguir agradar todo mundo. As pessoas têm pensamentos, sentimentos, culturas diferentes, e nem sempre o que você fala é bem compreendido, nem sempre o que você faz é bem recebido. Então não queira agradar a todo mundo. Preocupe-se em agradar só a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o único que conhece o teu coração. Às vezes você faz uma coisa boa e a outra pessoa pensa que você está querendo se engrandecer. Às vezes você fala alguma coisa e aquela pessoa está num momento tão difícil da vida dela que ela vai interpretar errado. Não faça assim. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. A Bíblia diz que você tem que agradar só a Deus. E Deus, Ele também vai agradar você. Não é uma troca. E ao mesmo tempo é. Porque o pai quer agradar um filho que faz a sua vontade. Então, meu querido, faça com que Deus se alegre com você. Faça com que o Espírito Santo se alegre com você e não as pessoas. Automaticamente, a tua obediência vai chegar às pessoas. Automaticamente, as pessoas vão perceber que você é do Senhor, porque você vai brilhar. Mas aquelas pessoas que não são do Senhor vão se incomodar com a sua luz, sempre vão se incomodar. Então, não se preocupe com elas.
Porque a Bíblia diz também que o próprio Jesus, ele foi odiado, ele foi desprezado, ele foi escanteado, esquecido por muitos, desacreditado por muitos. Então, se ele, o Filho de Deus, o nosso Salvador e resgatador, não agradou a todos, não quer dizer que eu tenho obrigação de agradar a todos, nem você. Se você se ocupar disso, de querer agradar todo mundo, o que vai acontecer é que você vai sair magoado dessa história e você vai sair entristecido e talvez até em depressão, porque você não vai conseguir. Infelizmente, essa é a notícia que eu tenho para você. Você não vai conseguir. Você vai estar se destruindo com esse posicionamento, certo? Quinto ponto das 6 coisas que estão destruindo você. Querer atingir o sucesso do dia para a noite. Queridos, tudo tem o seu tempo determinado, certo? Já falamos sobre isso. Mas, humanamente falando, tudo na vida tem degraus. Você, quando vai subir uma escada, você não chega lá embaixo e salta para o último degrau. Não, você vai degrau por degrau até chegar no seu objetivo final. E a vida é assim em todas as áreas. Na área espiritual é assim, na área emocional é assim, no trabalho, na área secular é assim também. Quando você é criança, você não passa pelo jardim da infância, daí pula um, vai outro, vai subindo os degraus, ensino médio, depois você faz uma faculdade, daí você faz uma pós. Não é degrau por degrau? Sim, na vida tudo é assim. Se você não galgar os degraus da vida, vai faltar alguma coisa. É igual aquele cristão que quer ser missionário, mas não prega nem para o seu vizinho. Eu quero ser um pregador, mas não tem coragem de pegar a Bíblia para ler, nem de escutar um sermão e fazer um estudo. Você tem que aprender que as coisas na vida não são fáceis. E se vier fácil, vai fácil. Porque a Bíblia nos fala que nós temos que comer com o suor do nosso rosto. Então isso quer dizer o quê? Temos que nos esforçar. Até a salvação, a parte mais difícil e a principal foi feita por Jesus. Ele levou nossos pecados na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais pagar essa conta. Se nós chegarmos à cruz com arrependimento, nós vamos ter sim o perdão dos nossos pecados. O diabo não tem mais de que nos acusar, mas nós temos que chegar até Jesus. Temos que fazer a nossa parte. E não é do dia para a noite. A Bíblia diz que o céu é tomado à força. O que quer dizer? Aos poucos. A Bíblia diz também que seja fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer o quê? É todo dia negando-se a nós mesmos, todo dia resistindo ao diabo, todo dia dizendo sim para Jesus, todo dia sendo melhores do que ontem, todo dia caindo, mas todo dia pedindo perdão. Nossa, é palhaçada todo dia pedindo perdão? Não, é assim mesmo. Deus não nos escolheu porque nós somos perfeitos. Se nós tivéssemos capacidade de nos salvar a nós mesmos, nós tínhamos ficado com a lei. Não precisava a gente estar no tempo da graça. Porque a lei apontava o pecado para nós, o que a gente tinha que corrigir. Mas a gente não tinha condições de cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei em nosso lugar. Então, meus queridos, querer tudo do dia para a noite é algo que é o inimigo que coloca na nossa mente. Repreenda isso. Você tem que entender o seguinte: se você quer um bom futuro, plante hoje. Às vezes a gente vai fazer uma entrevista de trabalho e lá a pergunta é: como você se imagina daqui a 2 anos? Ou como você se imagina daqui a 5 anos? Isso quer dizer, o que o entrevistador está querendo dizer? Está querendo saber se você é uma pessoa que planeja as coisas, que você é uma pessoa que pensa no futuro. Talvez ele não quer nem saber da tua resposta, mas sim da tua intenção da resposta. Então, Deus quer que a gente também planeje as coisas na nossa vida. Nada do dia para a noite é saudável. Nada do dia para a noite é bom. Se você passou a vida inteira comendo besteira, hoje você está gordo e você quer emagrecer, aí você vai e toma uma droga lá para ficar magro do dia para a noite, você vai adoecer, porque não é saudável, o teu corpo não foi feito para isso. Então, nada é do dia para a noite.
o que é saudável, o que é bom, o que é correto, é devagar, vai galgando devagar. Tira essa pressa da tua vida, tira essa pressa da tua mente. Pede a Deus sabedoria e constância, resiliência. Deus vai te ajudar. Último ponto das 6 coisas que estão destruindo você. Está sempre se comparando com os outros. Querido, nunca faça isso. Não se compare com ninguém. Você é um ser único. Você não tem irmão gêmeo. E se você tiver, mesmo assim, vocês são diferentes. Você pode ser parecido na fisionomia, mas no resto não. Cada um de nós temos uma digital diferente. Eu acho incrível como que Deus consegue, é uma coisa tão mínima, mas tão interessante, como que Deus consegue fazer tanta gente, né? Milhões e milhões de pessoas, e cada um tem uma digital diferente. Parou para pensar nisso? O milagre já começa aí. Nós somos diferentes. Não queira ser igual ao seu vizinho. Não queira ser igual ao seu amigo. Não queira ser igual ao seu pastor. Não queira ser igual à sua pastora. Igual, não. Claro que eu estou falando de pessoas que vivem em função de outras. Mas, por exemplo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não quer dizer que você não tenha que imitar as boas coisas que as outras pessoas fazem. Imite, porque o que você fizer também será imitado. Não pense que as pessoas não estão olhando. Você é um livro aberto, você é uma testemunha. E você é luz. Então, onde você chegar, você vai ser percebido. Onde você chegar, você vai marcar presença. Por mais que você ache que não, vai ter sempre alguém te observando. Mas não queira ser não fique se comparando com as pessoas. Ah, porque a minha vida é assim, e a vida de fulano é tão boa. A vida de, olha, o carro que ele tem. Eu não tenho um carro assim. Eu me esforço tanto e não consigo ter um carro assim. Não se compare. Nunca se compare. Porque a vida que você tem talvez seja o sonho de outra pessoa. Às vezes você. Sabe aquele ditado que diz que a grama do vizinho parece sempre mais verde? Pode ser. Mas você nunca vai ser igual a ninguém. Quando a gente se compara demais com as pessoas, a gente corre o risco de ter um coração invejoso. E você não pode ter esse sentimento em você. É um sentimento muito triste. É um sentimento, é como a falta de perdão. É tomar o veneno querendo que o outro morra. A inveja, ela consome as pessoas. A inveja mata, literalmente. Eu escutei um testemunho de um rapaz que falou que isso aconteceu com o seu pai. Claro que eu não vou citar nomes para não comprometer ninguém. E ele falou que o pai dele já tinha feito umas 10 cirurgias do coração. E nessas cirurgias, o médico estava num hospital muito bom, um plano muito bom, um médico super requisitado, capaz. E, e a junta médica chegou à decisão final que tudo que deveria ter sido feito por aquele senhor já tinha sido feito. E por que que ele não melhorava? Aí chegaram à decisão, decidiram, né, entre eles, conversar com o homem. E disseram: olha, senhor, nós já fizemos pelo senhor tudo que a gente deveria fazer. O seu coração fisicamente está perfeito. E isso que está acontecendo com o senhor, nós pedimos que o senhor pense. Existe alguém que o senhor tem que perdoar? Existe alguém que o senhor tem que liberar um perdão? E alguém que machucou o senhor, alguém que te maltratou. E esse senhor lembrou que quando há muitos e muitos anos atrás, ele tinha sido traído pela sua primeira esposa. E olha, ele já tinha casado de novo, já tinha outros filhos, mas aquilo não saía do coração dele. Ele falou que ele tinha casado e ele perdeu a esposa para o melhor amigo dele. Veja bem, nesse meio aí de falta de perdão, quantas e quantas vezes esse homem se comparou com esse outro?
se achando melhor ou se achando pior. Certamente ele pensou várias vezes assim: como ela pôde trocar eu por ele? É uma comparação. Eh, Se achando melhor ou pior, não sei, mas esse sentimento de se comparar traz no teu coração uma inveja e uma falta de perdão. É uma coisa, sabe quem mente? Quem mente sempre tem que arrumar uma outra mentira para encobrir a primeira, né? Aí a coisa vai ficando mais grave e o buraco vai ficando mais fundo. E daqui a pouco você está numa mentira tão grande que você não consegue voltar mais, né? Então, é assim que acontece na vida das pessoas que se comparam demais. Não se compare com os outros. Deus tem uma história individual para cada um. Deus tem um propósito individual para cada ser humano. Deus não nos colocou aqui igual, como diz, né? Deus criou batata, joga na terra e deixa que cresça. Não, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Às vezes, o jeito que a gente foi criado, a nossa cultura, da onde nós viemos, às vezes a gente não consegue perceber se a gente não pedir a direção do Espírito Santo. Aí a gente se acha inútil, daí a gente se acha incapaz, daí a gente até pode pensar que a nossa vida aqui não tem sentido, mas tem sim. Busca o Senhor, busca o Espírito Santo, porque Deus quer mostrar para você o que Ele quer fazer na sua vida. E não importa se você tem 5, 10, 15, 50, 80 anos, você sempre será uma ferramenta na mão de Deus. Deus sempre terá um propósito na sua existência. Ah, é porque eu estou aqui, estou só esperando a hora de Jesus me guardar. Eu já estou com 80 anos, estou cansada, não sirvo. Serve. A sabedoria está em você. Você é um instrumento de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vi uma história na internet, e é verdade, um pastor que contou, é, de uma senhora que idosa, que ela resolveu evangelizar. Só que ela não tinha forças para ficar evangelizando, dando folheto na praça, batendo de casa em casa, nada disso. Então, qual a estratégia que o Espírito Santo fez com que essa mulher pensasse em fazer? Ela fez cartas. Fez cartas e nessa carta ela colocou o testemunho dela. Ela resumiu para não ficar algo cansativo e fez o testemunho dela era muito bonito, né? E ela colocou o testemunho dela nessas cartas. O que é que ela fazia? Chegava no ponto de ônibus, fazia de conta que ia pegar um ônibus, ou sempre que ela ia pegar um ônibus, não sei, e ela levava essas cartas na bolsa. Ela escolhia uma pessoa lá do ponto de ônibus e dizia: moço ou moça, eu não sei ler direito. Eu recebi essa carta aqui. Você podia ler para mim, por favor? Ninguém vai se negar de ler uma carta para uma senhora. Então a pessoa lia. Quando a pessoa lia, a pessoa estava sendo evangelizada. E às vezes, e não poucas vezes, a pessoa terminava de ler aquela carta até chorando. Porque enquanto ela estava lendo, o Espírito Santo estava fazendo a obra. Porque quando a gente fala de Jesus, não é a nossa palavra que convence a pessoa. De jeito nenhum. Você pode falar o dia inteiro para alguém e pelo seu próprio poder ou arte de convencimento, aquela pessoa não vai se converter nunca. Mas quando aquela pessoa terminava de ler aquela carta, com os olhos muitas vezes lacrimejando, cheio de desejo de que alguma coisa acontecesse na vida dele, aquela senhora dizia assim: Olha, moço, desculpa, tá? Eu sei ler, mas é que Deus queria falar com você hoje e foi a forma que Deus usou para falar com você. E ela convidava aquela pessoa a se entregar para Jesus. Olha que coisa linda, que estratégia maravilhosa. Outra pessoa trabalhava com cachorro, né? Ela trabalhava nas casas, passeando com os cachorros, e ela decidiu que ela queria evangelizar de alguma forma, mas ela nem tinha tempo de evangelizar, porque ela tinha muitas casas e muitos cachorros para cuidar. Ai, Deus colocou uma estratégia no coração dela. De fazer um culto, né, de reunir pessoas para falar de Jesus através dos cachorros, porque ela conhecia muita gente na praça que também ia passear com o cachorro. Aí ela colocou o quê? Encontro dos cachorros de Jesus. Pense que situação, mas olha só a estratégia. Encontro dos cachorros de Jesus.
Aí, as pessoas acharam interessante e hoje, nesse presente século, tem pessoas que valorizam até muito mais os pets do que as pessoas humanas, e muita gente fez parte das reuniões dela. E ela aproveitava para dizer que os pets, né, que os cachorros, eram criações de Deus e que Deus amava a sua criação, que Deus fazia só o que era lindo e todos eles eram especiais porque eram criação do Senhor. E daí ela dizia: você também é criação do Senhor, mas Deus tem algo mais para você do que ser criação. Deus quer que você seja filho. Nós amamos os nossos pets como filhos, mas não são filhos. Só que Deus quer fazer de você filhos. E ela levou muita gente a abrir o coração para o Senhor e reconhecer o seu pecado através disso. Não, gente, não se compare com ninguém. Deus tem um plano especial para você. Busque ao Senhor, pergunte ao Espírito Santo: qual que é o meu propósito aqui? Talvez o teu propósito seja criar bem a sua família e criar nos caminhos do Senhor, aos pés do Senhor. Amém. Agora eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que o Senhor continue falando ao seu coração. Que o Senhor te ajude nesse momento difícil que você está passando. A maior parte das dificuldades das nossas irmãs que estão aqui no grupo está ligada à família. Está ligado à destruição que o diabo está fazendo dentro das famílias. E eu quero fazer essa oração por você. E eu quero orar e pedir a Deus que o Senhor te abençoe. Amém? Senhor, nós estamos na sua presença e queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a perceber as armadilhas do inimigo. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer a sua vontade em lugar da nossa. Que o Senhor nos dê perseverança, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê flexibilidade diante das dificuldades. Nós queremos ser resilientes, Senhor. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos encha, que o teu amor nos preencha e que a certeza de que não estamos sozinhos inunde o nosso coração. Senhor, fica conosco. Nós colocamos a nossa vida nas suas mãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor dirija a nossa mente e que nunca mais possamos nos sentir sozinhos e abandonados aqui, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Senhor, nós te amamos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tenha paciência. Tudo nessa vida passa. E essa luta que você está passando vai passar também.